Dom Afonso IV. Dom Afonso IV de Portugal, nasceu em Coimbra, a 8 de fevereiro de 1291 e morreu em Lisboa, a 28 de maio de 1357, cognominado o Bravo, sétimo rei de Portugal. Era filho do rei Dom Dinis de Portugal e de sua esposa, a rainha Santa Isabel, nascida infanta de Aragão. Dom Afonso IV sucedeu a seu pai a 7 de fevereiro de 1325. Apesar de ser o único filho legítimo de seu pai, Dom Afonso não seria, de acordo com algumas fontes, o favorito do rei Dom Dinis, que preferia a companhia de Dom Afonso Sanches, um dos seus bastardos, legitimado. Esta preferência deu lugar a uma rivalidade entre os dois irmãos que, algumas vezes, deu lugar a confrontos armados. Em 1325, Dom Afonso IV tornou-se rei e, como primeira decisão, exilou Afonso Sanches para Castela, retirando-lhe de caminho todas as terras, títulos e feudos concedidos pelo pai de ambos. O exilado não se conformou e do outro lado da fronteira orquestrou uma série de manobras políticas e militares com o fim de se tornar ele próprio rei. Depois de várias tentativas de invasão falhadas, os irmãos assinaram um tratado de paz, sob o patrocínio da rainha Santa Isabel. Em 1309, Dom Afonso IV casou com a infanta Beatriz, filha do rei Sancho IV de Castela. A primogênita desta união, a princesa Dona Maria de Portugal, casou com Dom Afonso XI de Castela em 1328, mas o casamento revelou-se infeliz, dado que o rei de Castela maltratava abertamente a mulher. Dom Afonso IV não ficou contente por ver sua filha menosprezada e atacou as terras fronteiriças de Castela em retaliação. A paz chegou 4 anos mais tarde e, com a intervenção da própria Dona Maria de Portugal, um tratado foi assinado em Sevilha em 1339. No ano seguinte, em outubro de 1340, tropas portuguesas participaram na grande vitória da Batalha do Salado contra os mouros. Em 1343 houve no reino grande carestia de cereais e em 1346, a fim de fazer sua aliança com o rei de Aragão, Dom Afonso IV enviou a Barcelona um embaixador para a assinatura do acordo entre o rei e Dom Pedro IV de Aragão com vista à realização do casamento da infanta Dona Leonor. Em 1347 ocorreu um sismo que abalou Coimbra, tendo causado enormes prejuízos, e em 1348 a peste negra, vinda da Europa, assola o país. De todos os problemas foi a peste o mais grave, vitimando grande parte da população e causando grande desordem no reino. O rei reagiu prontamente, tendo promulgado legislação a reprimir a mendicidade e a ociosidade. A última parte do reinado de Dom Afonso IV foi marcada por intrigas políticas e conflitos internos em grande parte devidos à presença em solo português de refugiados da Guerra Civil entre Dom Pedro I de Castela e o seu meio-irmão Dom Henrique da Trastâmara. Entre os exilados contavam-se vários nobres, habituados ao poder, que cedo criaram a sua própria facção dentro da corte portuguesa. Quando Inês de Castro se torna amante do príncipe herdeiro Dom Pedro, os nobres castelhanos cresceram em poder e favor real. Dom Afonso IV não ficou agradado com o favoritismo concedido aos castelhanos e procurou várias formas de afastar Dona Inês do filho. Sem sucesso,
porque Dom Pedro assumiu tanto a relação com a castelhana como os filhos ilegítimos que dela teve, acrescentando em 1349 a recusa de tornar a casar com outra mulher que não ela. Com o passar dos anos, Dom Afonso IV perdeu o controlo da situação, a facção castelhana e Dona Inês aumentavam o seu poder, enquanto o único filho legítimo de Dom Pedro, o futuro rei Dom Fernando, crescia como uma criança doente. Preocupado com a vida do único neto que reconhecia e com o acréscimo de poder estrangeiro dentro de fronteiras, Dom Afonso IV ordena a morte de Dona Inês de Castro em 1355. A sua maior contribuição a nível econômico e administrativo foi a importância dada ao desenvolvimento da marinha portuguesa. Dom Afonso IV subsidiou a construção de uma marinha mercante e financiou as primeiras viagens de exploração atlântica. As Ilhas Canárias foram descobertas no seu reinado. Jaz na Sé de Lisboa. Mas na história que é contada e ensinada nas escolas pouco mais se fala de Dom Afonso IV que isto, o que num reinado de quase 40 anos, é claramente pouco. Especialmente porque foi bem mais que isso. A maior injustiça é feita quando se fala nos descobrimentos, e se refere Dom João I, também ele filho de Dom Pedro e neto de Dom Afonso IV, como o homem que lançou as primeiras descobertas. Nada disto deixa de ser verdade, fora o facto das primeiras descobertas terem sido lançadas realmente por Dom Afonso IV. Mais ainda foi ele que, percebendo que o mar era um bem importante, negociou com os ingleses a abertura dos mares britânicos à pesca por parte dos portugueses, e que levou os primeiros barcos lusos a irem pescar no Mar do Norte. Provavelmente aqui começou também a nossa pesca ao bacalhau, que não existe na nossa costa, e que ainda hoje nos marca culturalmente. Ou seja, foi acima de tudo um rei que, quando o fecho de novas oportunidades na sua zona de conforto, soube procurar novas alternativas, e tentar descobrir novas oportunidades e mercados. Neste caso, um exemplo para os portugueses em geral, e para os políticos em particular.